Bem-vindo ao canal Sementes de Felicidade. Olá, amigos do canal. Hoje falaremos de outro personagem importante na humanidade. Aristóteles é amplamente reconhecido como um intelecto pioneiro que floresceu de 384 a 322 a.C. Primeiramente foi aluno de Platão, e quando Platão se aposentou, ele deixou a academia fundada por Platão. Posteriormente, tornou-se tutor de Alexandre o Grande e de outros dois futuros reis, Ptolomeu e Cassandro. Suas notáveis contribuições abrangem uma infinidade de disciplinas, posicionando-o como venerado precursor da lógica, biologia, ciência política, zoologia, embriologia, direito natural, método científico, retórica, psicologia, realismo e até mesmo meteorologia. Dentre suas multifacetadas atividades, as profundas percepções de Aristóteles sobre o reino da comunicação têm uma significância duradoura, em suas obras notáveis como Retórica e Física. Aristóteles explorou extensivamente a arte da persuasão e os princípios subjacentes à comunicação bem-sucedida. Ele destilou suas teorias em três componentes cruciais: logos, ethos e pathos. Estes elementos englobam, respectivamente, lógica, credibilidade e emoção. Segundo Aristóteles, uma comunicação eficaz requer uma integração harmoniosa desses três modos de persuasão. Além disso, Aristóteles apresentou um modelo de comunicação que oferece valiosos insights sobre o próprio processo de comunicação. É por isso que neste vídeo, trazemos 5 maneiras práticas de se comunicar eficazmente, inspirando-se na filosofia temporal de Aristóteles. 1. Use argumentos lógicos. Aristóteles diz: aqueles que sabem, fazem. Aqueles que entendem, ensinam. Uma das primeiras coisas a considerar quando você quer se comunicar de maneira convincente é ter certeza de que está sendo lógico. Qualquer um pode fazer um discurso e dizer às pessoas sua opinião, mas nem todos podem ser convincentes. Nem todos podem ensinar. Somente aqueles que sabem ser lógicos podem. Isso se relaciona com a primeira condição de Aristóteles para uma boa comunicação chamada logos. Isso é frequentemente traduzido como razão ou argumento. Envolve perguntas como: o orador usa fatos e informações confiáveis? Os argumentos dele fazem sentido? Existem contra-argumentos óbvios? Aristóteles acreditava que o uso eficaz de logos envolvia estruturar argumentos de maneira clara e lógica, evitando falácias ou erros de raciocínio, e apresentando evidências que fossem relevantes e convincentes para o público. Envolve apelar para o senso de razão do público, em vez de suas emoções, para persuadi-los da verdade ou validade de uma posição particular. Por exemplo, se você estivesse tentando convencer alguém a apoiar um candidato político específico, você poderia usar logos apresentando fatos e estatísticas que demonstram a eficácia do candidato, em vez de confiar apenas em apelos emocionais ou anedotas pessoais. Da mesma forma, se você estivesse fazendo uma proposta de negócios, poderia usar logos apresentando um argumento bem pesquisado e fundamentado para sua proposta, em vez de simplesmente fazer apelos emocionais ou confiar na intuição. Usar logos na conversa é importante porque permite apresentar um argumento lógico e completo que é mais provável de persuadir os outros. Ao usar apelos lógicos, você pode ajudar seu público a entender seu ponto de vista e ver a base racional de seus argumentos. Quando você usa logos na conversa, pode ajudar seu público a ver os fatos e evidências que sustentam sua posição. Isso pode ser especialmente importante em situações em que as emoções estão à flor da pele, ou onde há desacordo ou conflito. Ao apresentar um argumento claro dessa maneira, você pode ajudar a acalmar as tensões e mover a conversa em direção a um resultado mais produtivo e colaborativo. Não há espaço para interpretação ou erros emocionais na lógica. Finalmente, outro efeito do uso de logos na conversa é que ele pode ajudá-lo a construir credibilidade e estabelecer-se como uma autoridade no assunto. Ao demonstrar seu conhecimento do tópico e sua capacidade de raciocinar logicamente, você pode construir confiança e respeito com seu público. Isso pode ser especialmente importante em ambientes profissionais, onde sua capacidade de se comunicar efetivamente pode ter um impacto significativo em quão bem-sucedido você é em sua carreira.
Em resumo, usar logos na conversa é uma maneira eficaz de comunicar suas ideias e persuadir os outros. Ao apresentar um argumento claro e lógico baseado em evidências e raciocínio, você pode construir credibilidade, acalmar tensões e avançar em direção a resultados mais produtivos. 2. Estabeleça credibilidade. Nas palavras de Aristóteles, não tente ser diferente. Apenas seja bom. Ser bom já é diferente o suficiente. Expandindo a noção de citar fontes ou provas, o próximo passo importante é parecer credível para o seu público. Ser lógico e credível quase sempre andam de mãos dadas. Quase ninguém é considerado lógico se não for credível. Não importa quão lógico você seja, nenhuma audiência levará você a sério se considerar você como não confiável ou duvidar da sua competência. Este aspecto da comunicação, Aristóteles chamou de ethos, que significa apelo ético. Isso diz respeito à parte do orador, na comunicação. Quem está falando e confiamos nele? Você tem que apresentar seu próprio caráter de uma forma que faça as pessoas confiarem em você, ou melhor dizendo, de uma forma que estabeleça credibilidade. Ethos difere de logos na forma como todo o seu caráter e quem você importa, não apenas o argumento que você pretende fazer. O que as pessoas pensam de você em geral, se você é considerado confiável como pessoa. Tudo isso importa em termos de credibilidade. Alguns pensam que a melhor maneira de cativar uma audiência é surpreendê-la, ser diferente, chocante. Mas essas geralmente não são as pessoas em quem se pode confiar. A melhor maneira de parecer credível é através da comunicação eficaz e consistente. A credibilidade é medida pelo seu público. Eles acreditam em você e por quê? Por que não? Então, para parecer credível, você tem que ganhar a confiança daqueles que deseja alcançar. Como? Há vários aspectos a considerar. Alinhe-se ao seu público, mantenha-se profissional e seja lógico. Alinhar-se ao seu público, que é uma das melhores maneiras de estabelecer ethos entre você e uma audiência, significa garantir que você esteja sintonizado com eles. Se você usar uma linguagem muito complexa, muito simples, muito formal ou muito informal para o seu público, eles podem pensar que você não está preparado e talvez até fora de sua profundidade. Uma conexão com o público é fundamental para fazê-los pensar que você é confiável no que lhes diz. Mas por outro lado, é importante manter a profissionalidade, não importa o que. Se você se deixar levar pela raiva ou se sentir perturbado, seus argumentos parecerão incertos e caóticos. Você tem que se manter focado em seu objetivo e não se deixar levar por preocupações menores ou objeções. Um orador público que se emociona após um insulto de um membro do público, por exemplo, geralmente não é visto como muito confiável. Em vez disso, as pessoas assumirão que essa pessoa é propensa a perder a calma e perder de vista o que está tentando alcançar. Alguém que não consegue manter a calma e a compostura em todas as situações em relação ao seu argumento é alguém que não deve ser confiado para comunicar esse argumento bem. E finalmente, mas talvez o mais importante, seja lógico. Se não houver falhas em sua lógica, não há motivo para desconfiar de você. Isso é, claro, difícil. Pode sempre haver uma parte do contexto que você esqueceu ou uma falha em seu raciocínio que você não percebeu. Mas assim que isso vier à tona, é a maneira como você lida com isso que estabelece sua credibilidade. Reconheça seus erros, seja aberto sobre eles e diga ao seu público como planeja melhorar. Se você esconder erros passados sob o tapete proverbial, eles podem surgir no futuro e imediatamente tirar de você toda e qualquer credibilidade que você construiu ao longo do tempo. Erros, mesmo na lógica, são aceitáveis, desde que você os reconheça. As audiências confiam mais em um orador honesto. 3. Use apelos emocionais. Aristóteles considerava que educar a mente sem educar o coração não é educação de forma alguma. Conectar-se com uma audiência pode ser bastante desafiador, especialmente se for um grupo do qual você se sente distante na vida real. Portanto, uma necessidade absoluta ao se comunicar é conhecê-los bem. Você precisa saber que tipo de pessoas estará ouvindo e o que isso diz sobre seus interesses, necessidades, valores e assim por diante. Quando você consegue vincular o que está falando a um desses aspectos, torna o seu tópico relevante para eles. E qualquer um ouvirá o que soa relevante.
Aristóteles chamou esse aspecto da comunicação de patos. Patos representa os apelos emocionais que você usa para chamar a atenção de sua audiência. Fazer as pessoas sentirem certas emoções ajuda-as a continuar ouvindo, mas é o conteúdo e o significado nas palavras que você usa que faz as pessoas começarem a se importar com o que você tem a dizer. Não é à toa que patos é frequentemente usado como sinônimo de emoção, ou, ainda mais especificamente em grego tradicional, traduz-se como sofrimento e experiência. Isso diz respeito principalmente à parte da audiência na comunicação. Como você vai atraí-los? Apelo emocional significa que você faz sua audiência sentir. Quando você realmente os faz experimentar emoções, você os faz se importar. E uma audiência que se importa é uma audiência que realmente ouve. Um dos maiores erros cometidos por oradores iniciantes é pensar que podem escrever um discurso e apresentá-lo a diferentes públicos. Isso não funciona. Seu discurso deve ter diferentes versões dependendo do tipo de público ao qual será apresentado. Quando você fala sobre experiências de estudantes para pessoas idosas, elas serão muito menos receptivas do que estudantes ou pais de estudantes. Portanto, quando você tem que falar com pessoas idosas sobre experiências de estudantes, certifique-se de conectá-lo a elas especificamente. Compare-o às suas experiências como pessoas idosas, por exemplo, ser dependente do transporte público. Ou compare-o a como devem ter sido seus tempos de estudante. Certifique-se de fazê-los sentir emoção. As emoções não podem ser trazidas à superfície por comando. Muitos oradores parecem pensar que simplesmente afirmar que algo é digno de raiva, indignação, tristeza, luto e assim por diante é suficiente para fazer sua audiência concordar. Mas alguém realmente precisa experimentar a emoção para concordar. O truque é, portanto, dar à audiência algo que realmente os faça sentir. Nenhuma emoção precisa ser nomeada. Em vez disso, uma história deve ser contada, uma comparação deve ser feita, ou um caso da vida real deve ser trazido à atenção do ouvinte. Dizer, houve um furacão em um determinado país não provoca emoção. Mas contar às pessoas sobre uma criança específica que perdeu seus pais devido ao furacão, sim. As pessoas precisam ser apresentadas a uma janela através da qual possam entrar na história que você está contando. Elas precisam ser puxadas por uma linguagem vívida e imaginação acessível. O tipo de emoção a transmitir ao seu público, no entanto, é complicado. Você pode fazê-los se sentir mal com uma história triste, fazê-los se sentir confiantes com um discurso motivador repleto de anedotas pessoais, fazê-los se sentir com raiva durante uma conversa sobre injustiça, etc. As emoções que você faz as pessoas sentirem moldam como elas interpretam o que você tem a dizer e o que querem fazer com essa informação depois que você terminar de falar. Quando você quer que as pessoas se mobilizem e tomem uma ação como resultado de seu discurso, provavelmente não é uma boa ideia fazê-las se sentir deprimidas. Mas quando você quer provocar uma conversa séria, é inútil usar humor e fazer as pessoas se sentirem felizes e despreocupadas. A chave para o patos é garantir que você diga o que tem a dizer de uma forma que faça as pessoas sentirem as emoções que você quer que elas sintam. Assim que você emocionar sua audiência, elas começarão a se importar com o que você tem a dizer. 4. Use linguagem clara e concisa. De acordo com Aristóteles, para escrever bem, expresse-se como o povo comum, mas pense como um homem sábio. Aristóteles enfatizou a importância de examinar o estilo com o qual você fala. Alguns acadêmicos parecem pensar que, para mostrar sua inteligência, devem usar uma linguagem extremamente densa e difícil. Palavras grandes, frases longas e explicações elaboradas. Sempre que alguém escreve dessa maneira, sente-se competente e inteligente. E embora usar uma linguagem difícil seja, claro, um sinal de inteligência, é também uma das piores coisas a fazer ao tentar transmitir uma mensagem a uma audiência. Isso os aliena. Você não quer fazer sua audiência se sentir ignorante e inferior a você. Isso, no melhor dos casos, fará com que se sintam desconfortáveis e, no pior, fará com que ressentam de você. Você pode querer garantir que tenha sucesso no aspecto lógico, por exemplo, mas argumentos longos e difíceis com muitas premissas podem perder sua audiência de qualquer maneira. Não importa se você está sendo lógico se sua audiência não está ouvindo.
Ou você pode querer garantir que faça sua audiência sentir, mas até os oradores mais bem-intencionados podem confundir ou até mesmo enganar suas audiências usando termo dramático após termo dramático, evocando emoção após emoção até que seu discurso se torne impossível de seguir claramente. Um bom comunicador sabe como traduzir as teorias ou planos mais intrincados que conhece em palavras que qualquer outro possa entender. Priorizar a clareza sobre a extravagância é, na verdade, uma das habilidades mais difíceis de possuir. É essencial garantir que sua audiência entenda sua mensagem para evitar confusão e desinteresse. Portanto, embora seu discurso deva ser envolvente, ele também deve ser claro e conciso. É verdade que permitir que sua criatividade corra livremente tem um risco, assim como simplificar ao máximo seu discurso. A chave é encontrar o equilíbrio certo entre usar expressões mais complexas e declarar as coisas de forma simples. Ao encontrar esse equilíbrio, você pode prender a atenção de sua audiência enquanto garante que eles entendam sua mensagem. Aristóteles tem vários termos para diferentes maneiras de falar. Expressões padrão ou termos simples, ele chama de kuriaunamata. Expressões mais criativas são chamadas de glota. Expressões recém-criadas em vez de mais conhecidas são chamadas de pepoiêmena, e expressões compostas tadipla. O primeiro é uma maneira de falar claramente, enquanto os três últimos são todas maneiras de se envolver com uma audiência. A ideia é equilibrar o primeiro com os três últimos quando apropriado. Por exemplo, falar sobre uma morte pode ser feito de uma maneira criativa, a fim de evocar emoção e simpatia. Você pode dizer "não está mais entre nós", em outras palavras, usar glota, ou encontrou seu criador usando pepoiêmena, ou inventar algo totalmente diferente usando tadipla. O eufemismo que você escolheria para descrever uma morte depende da emoção que está tentando evocar, mas todos são mais impactantes do que simplesmente dizer "ele morreu". No entanto, ao falar sobre algo mais complicado ou desconhecido, é importante priorizar a clareza acima de tudo. Ao falar sobre física, por exemplo, torna-se importante não usar termos difíceis com os quais sua audiência possa não estar familiarizada, mas sim explicar todos os termos da maneira mais simples possível. Para que uma audiência não perca o rastro de seu discurso, é necessário uma maioria de fala clara, intercalada com o ocasional idiom, eufemismo ou outra expressão criativa. Aristóteles enfatiza que, embora seja importante manter sua audiência interessada, você deve garantir que também seja claro e conciso o suficiente para que eles sigam seu discurso sem confusão, frustração ou dificuldade. Não importa o quanto você tente fazer sua audiência ouvir, se eles não entenderem você, simplesmente não se importarão com o que você tem a dizer. 5. Pratique a comunicação. Aristóteles sugere que para as coisas que temos que aprender antes de fazê-las, aprendemos fazendo-as. Um bom orador público sobe ao palco sabendo o que está prestes a dizer e como quer dizer. Há apenas uma maneira de chegar a esse ponto: praticar. Praticar não significa apenas, neste caso, ficar diante de um espelho e recitar ou memorizar linhas. Significa se expor e refletir sobre todas as vezes que você se comunicou com uma audiência. O que deu certo, o que deu errado, quais são seus pontos fortes e como você poderia melhorar da próxima vez. Você não pode esperar nas sombras e ter a primeira vez que você entra na luz ser perfeita. Em vez disso, você deve entrar na luz repetidamente até se tornar excelente. Nem todos os seus argumentos serão sempre válidos e sólidos, nem todas as suas tentativas evocarão as emoções certas, e nem todos o perceberão como confiável. Em vez disso, você se constrói e se treina para fazer essas coisas tentando. A maneira mais clara de fazer isso é examinando o processo de comunicação. Aristóteles organizou esse processo da seguinte maneira: há um orador que produz um discurso que atinge um determinado público e eventualmente tem um efeito. Em resumo, orador, discurso, público, efeito. Você é o orador, você produz o discurso. Quando você fala, deve ter em mente o tipo de público que tem e o efeito que deseja alcançar com seu discurso. Ao refletir sobre tentativas passadas de comunicação, você pode refletir sobre qualquer um desses 4 aspectos do processo. Por exemplo, pegue alguém que tentou convencer sua escola a votar nele como presidente da escola.
Para fazer isso, eles prometeram comida saudável na cafeteria e banheiros mais limpos. Então, eles recebem poucos votos e não se tornam presidente da escola. Agora, eles têm que considerar cada aspecto do processo de comunicação para mudar sua estratégia para a próxima vez. Então, eles não alcançaram o efeito desejado. Que todos votassem neles. Como eles deveriam mudar isso? Primeiro, vamos examinar o orador. Eles foram vistos como confiáveis, ou todos ainda se lembram daquela vez que culparam outra pessoa por jogar uma bola de futebol pela janela do laboratório de ciências? Se sim, eles têm que fazer as pazes para parecer mais convincentes. Então, o discurso foi lógico, envolvente, compreensível. Terceiro, o público. Talvez o orador não soubesse muito sobre seus colegas e não percebesse que eles não se importam com comida saudável na cafeteria e, em vez disso, prefeririam intervalos mais longos. Se você quer convencer uma audiência a reagir de uma certa maneira, neste exemplo votando, você tem que implementar seus interesses também, ou pelo menos encontrar uma maneira de fazê-los se importar com o que você está tentando dizer. Claramente, o estudante em questão não examinou seu público o suficiente para saber o que os faria se importar. Eles deveriam ter focado no tempo de intervalo também. Por fim, o efeito. Se tudo mais falhar, também pode ser útil examinar o efeito que você desejava alcançar e ver se você poderia se contentar com outro efeito. Talvez, este estudante poderia baixar a barra e não ir para presidente do estudante, mas tentar obter assinaturas para uma petição para incluir mais comida saudável na cafeteria. Não importa o quão preparado você pense que está, ao se comunicar, você sempre perceberá coisas novas em retrospecto. É por isso que é importante continuar praticando e refletindo. Faça o seu melhor para realmente encontrar mais oportunidades para tentar se comunicar com os outros e examinar como isso vai. Aqueles que praticam mais crescem mais rápido. Obrigado por assistir nosso canal. Se gostou, deixe seu like e considere se inscrever. Nos vemos nos próximos vídeos.